Mary Celeste, o navio que navegava por si mesmo. O De Gratia, o navio de 3 mastros que zarpara de Nova York rumo a Gibraltar, navegava rapidamente e encontrava-se prestes a ultrapassar a estranha embarcação de 2 mastros, de velas redondas. O seu curso era incerto, como se fosse pilotado por ébrios. Quando o vento mudava de direção, o navio alterava também o rumo, como se não tivesse destino. O comandante da De Gratia não conseguia ver ninguém junto à roda do leme. Fez soar um sinal, mas não obteve resposta. Quando seu navio se aproximou suficientemente, mandou arriar um scaler, no qual se dirigiu juntamente com o segundo piloto, para a embarcação estranhamente silenciosa. O nome que leram pintado na polpa era Mary Celeste. Logo em seguida, o comandante e o piloto subiram a bordo. Eram 3 horas da tarde do dia 5 de dezembro de 1872. Encontraram-se perante um mistério insondável que há mais de um século se tem mantido desesperadamente inexplicável. Quando subiram ao convés, nenhum membro da tripulação apareceu para recebê-los. Percorreram o navio de proa a popa, verificando que este se encontrava deserto. O Mary Celeste navegava por si só, à deriva, através do vasto Atlântico. O navio estava em ótimas condições. Casco, mastros e velas estavam em bom estado. A carga, barris de álcool, encontrava-se ainda firmemente amarrada no porão. Havia bastantes víveres e água. O último pequeno almoço do comandante. No castelo da proa, as arcas e as roupas da tripulação encontravam-se a seco e em ordem. Algumas navalhas de barba espalhadas pela cabine não revelavam ainda sinais de ferrugem. Na cozinha, sobre as cinzas, havia panelas contendo os restos de uma refeição. Havia papas de aveia num dos pratos e fora retirada a parte de cima de um ovo quente. Junto a um dos pratos, encontrava-se um frasco aberto de xarope para a tosse, com a rolha ao lado. Do outro lado da cabine, havia uma mesa menor, com uma máquina de costura, onde se via uma camisa de noite de criança. Perto havia frascos de óleo, linha e dedal, e junto à parede uma coleção de livros e um harmônio numa caixa. Tudo estava intacto e no seu devido lugar, como se a tripulação inteira tivesse tomado a decisão súbita e coletiva de se lançar pela borda fora. O que quer que tivesse sucedido não podia ter se verificado há muito tempo, pois os alimentos teriam apodrecido e o metal ficaria manchado pelo ar do mar. Também na cabine do imediato reinava a mesma ordem perfeita. Na secretária via-se uma folha de papel com um cálculo incompleto. Também este, assim parecia que fora interrompido. Medalhões de ouro, joias e dinheiro continuavam fechados no cofre do navio. Faltava apenas o cronômetro de bordo. Ter-se-ia verificado um motim? O comandante da De Gratia suspeitou de um motim. Porém, se este tivesse verificado, como teria fugido a tripulação? O salva-vidas do Mary Celeste continuava suspenso dos seus turcos. Consequentemente, os tripulantes teriam sido levados por outro navio ou saltado pela borda fora. O comandante e o piloto da De Gratia descobriram algumas pistas. Numa cabine, encontraram um alfanje manchado com o que parecia ser sangue. Embora este fato tivesse sido mais tarde ignorado como prova do inquérito oficial, detectaram manchas semelhantes na amorada do convés de este bordo, perto de um corte que parecia ter sido feito por um machado. Na borda de ambos os lados da proa fora cortada uma tira de madeira de 1,80 cm de comprimento por 25 mm de largura. Não havia qualquer motivo óbvio que explicasse semelhante fato. Quando examinou o diário de bordo, o comandante da De Gratia verificou que as últimas anotações haviam sido registradas 10 dias antes, no dia 24 de novembro, quando o Mary Celeste passava a norte da ilha de Santa Maria, nos Açores. Se tivesse sido abandonado poucos dias depois,
teria navegado à deriva, sem tripulação e sem governo, durante 1 semana e meia, o que se revelava impossível. O Mary Celeste foi encontrado com amuras a estibordo, o que significava que navegava com vento de estibordo. O de Gratier, que seguira um curso análogo de 400 milhas desde os Açores, fora obrigado a navegar com vento de bombordo. Consequentemente, o Mary Celeste não poderia ter alcançado o local em que foi encontrado com as amuras a estibordo. Alguém o devia ter manobrado durante alguns dias após o último registro no diário de bordo. Mas quem? Ou o quê? A investigação, realizada pela Delegação Gibraltar do Almirantado Britânico, não permitiu desvendar o mistério. Averigou-se que o Mary Celeste figurava nos registros do American Lloyd's de 1871 como um bergantim de 206 toneladas, inscrito no porto de Nova York, e que um dos barris de álcool fora adulterado. Descobriu-se também que, além do cronômetro, faltavam sextante e os documentos de carga. A bordo do Mary Celeste navegavam 10 pessoas, o comandante Briggs e sua mulher e filha, criança ainda, também 7 tripulantes. Nenhum deles voltou a ser visto. Explicação oficial. A explicação que na época pareceu mais razoável foi a oficial, apresentada pelas autoridades inglesas e americanas, segundo a qual a tripulação se teria embriagado, assassinado o comandante e a família e conseguido depois escapar-se para outra embarcação. Mas esta versão não resiste a uma análise. Não havia a bordo nenhum sinal visível de luta, e se a tripulação tivesse escapado, alguns de seus membros teriam regressado mais cedo ou mais tarde. Foram apresentadas dezenas de teorias. Teria a embarcação sido atacada por um polvo gigantesco ou qualquer outro monstro que conseguisse, de algum modo, agarrar a tripulação sem danificar o navio? A tripulação poderia ter desembarcado e depois, incapaz de regressar ao navio, ter-se-ia afundado quando a ilha submergira de novo no Atlântico. Menos singular era a hipótese segundo a qual um remoinho ou uma tromba d'água teriam varrido da coberta todos os tripulantes. A razão de Fosdick. Em 1913, 40 anos após o acontecimento, um artigo publicado na revista Strand de Londres apresentava uma solução mais viável. Era escrito pelo diretor de uma escola de Hampstead, de nome Roland Linford, que estava de posse de alguns papéis que lhe haviam sido deixados por um dos seus empregados, um homem chamado Abel Fosdick, pessoa culta, viajada e que acabara de morrer. Os papéis deste homem continham notas que explicavam não só o destino da tripulação, mas também os estranhos cortes praticados na abordagem do Mary Celeste. Fosdick afirmava que fora um passageiro clandestino na última viagem do navio e o único sobrevivente da tragédia. Ele era, segundo os papéis, amigo íntimo do comandante Briggs, que concordara em levá-lo secretamente, pois Fosdick, por qualquer motivo não revelado, tinha de abandonar rapidamente a América. Durante a viagem, Briggs mandou o carpinteiro de bordo construir na proa um convés especial para sua filha. Um dia, Briggs teve uma longa discussão com o imediato sobre a possibilidade de nadar vestido. Para provar o seu ponto de vista, lançou-se à água e começou a nadar em torno do navio. 2 homens seguiram seu exemplo, enquanto o resto da tripulação assistia do convés. Subitamente, um dos marinheiros que se encontravam na água soltou um grito de agonia. Todos a bordo, incluindo a mulher e a filha do comandante, se precipitaram para o convés recentemente construído, que imediatamente cedeu sob o peso. Diante do acidente, tripulantes e passageiros se jogaram no mar, onde, segundo Fosdick, foram devorados pelos tubarões que tinham atacado o primeiro marinheiro. O único sobrevivente. Apenas Fosdick sobreviveu e, incapaz de regressar ao navio, agarrou-se ao convés despedaçado, enquanto o Mary Celeste se afastava à deriva. Flutuou durante alguns dias, até que foi arremessado, semi-morto, para a costa do nordeste da África.
Os papéis deixados por Fosdick, registrando embora uma sucessão coerente dos acontecimentos, não forneceram qualquer explicação para o fato de um navio ter chegado ao local onde foi encontrado. Apresenta também alguns erros nos quais não deveria ter incorrido, já que ele era um homem culto. Um desses erros é a afirmação que o Mary Celeste pesava 600 toneladas, quando na realidade tinha apenas um terço desse peso, e de que a tripulação era de ingleses, quando de fato eram na maioria holandeses. Parece, sobretudo, altamente improvável que fosse possível nadar em torno de um navio que, segundo o De Gratier, deveria navegar a uma velocidade de vários nós. Embora estranha, a explicação fornecida por Fosdick é a mais coerente de quantas surgiram até hoje, e, decorridos mais de 100 anos, é improvável que apareça outra. O enigma do navio, que navegara por si só, parece infinitamente insolúvel. Chegamos ao fim desse caso. Curioso, não? E você, tem alguma teoria sobre o que aconteceu com a tripulação do navio Mary Celeste? Deixe nos comentários. Se você gostou do caso, se inscreva e deixe o seu like. Ajude-nos a crescer compartilhando o vídeo. Até o próximo vídeo.